Aleluia, graça e paz, irmãos. Amém, amém. Como é bom nós vivermos em comunhão, não é mesmo? As minhas coisas chegaram aqui antes de mim, porque nós somos membros uns dos outros e podemos ajudar uns aos outros, e isso é maravilhoso, né? Nós temos recebido tanto do Senhor, Ele cuida tão bem de nós, não é verdade? Deus, Ele é um bom Pai e Ele cuida muito bem dos seus filhos. E eu creio que o Senhor está fazendo algo conosco. Ele está nos ensinando este lugar de paternidade nele. Ele está nos ensinando a seguirmos o modelo dele, ainda que esse não seja o nosso modelo natural. Ainda que essa não seja a nossa condição natural. Ele está nos ensinando, porque Ele quer fazer algo novo nesta geração. Tudo que nós ouvimos aqui nessa noite, tudo que nós liberamos aqui nessa noite, nos faz entender que existe sobre nós a liberação de um espírito de súplicas e intercessão, que é tão necessário nestes dias, que precisa gerar dentro de nós um clamor, que precisa fazer arder dentro dos nossos corações algo novo, para que nós também possamos gerar aquilo que Deus quer de mim e de você. Eu quero que você coloque a mão aí no seu coração antes de nós lermos a palavra, e você repita assim comigo: Senhor Jesus, eu estou aqui. O meu corpo físico está aqui. A minha mente está aqui. Minha alma está aqui. Meu coração está aqui. De amor pelo Senhor. De amor pela sua presença. De amor pela sua vontade. Me faz compreender a sua palavra. Eu não quero ser só ouvinte. Eu quero sair daqui disposto a viver, a praticar o que o Senhor está falando comigo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, amém, amém, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia aí em Lucas, no capítulo 1 de Lucas. Lucas 1, nós vamos ler aí esse texto que tem 70 versículos. Nós não vamos ler os 70, mas eu quero desafiar você a ler lá na sua casa, ler lá no seu trabalho. Lucas 1, a partir do versículo 5, esse é um texto conhecido, mas eu quero ler alguns pontos específicos com você. A palavra do Senhor nos diz assim no versículo 5. Na época de Herodes, rei da Judeia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Repete assim comigo: eles obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. E aí o versículo 7 vai dizer assim: contudo eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Em certa ocasião, quando seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com a tradição do sacerdócio, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos e ali oferecer a queima do incenso. E chegando o momento da oferta do incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo, e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou:
não tenhas medo. Não tenhas medo, Zacarias. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João, e ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Versículo 15. Pois ele será grande aos olhos do Senhor. Jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Olha que coisa poderosa, você ser cheio do Espírito Santo antes de nascer, olha, no ventre, hein? Glória a Deus. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e no poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Olha que palavra gloriosa! Você não quer ver essa liberação, não? Eu quero viver essa liberação nesses dias. Nós precisamos desejar este lugar. E esse texto está nos falando de algo que nós precisamos gravar nos nossos corações. Obedecer. Glória a Deus. Obedecer é o alfabeto do cristão. Tá aí. Obedecer. E nós, quando falamos de obediência, de viver de uma forma irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, hoje nós estamos falando sobre algo como nadar contra a maré. Ontem eu estava estudando e lendo alguns textos, e estava lendo sobre parentalização saudável, que é sobre relacionamentos saudáveis entre pais e filhos. E de repente eu me deparei com uma postagem e com um texto científico que diz assim: o ser humano não foi criado para a obediência. Os pais não devem exigir dos seus filhos obediência. Tome muito cuidado com o que você assimila, com o que você recebe nesses dias. Isso é um conteúdo científico, mas isso também é um conteúdo disponível nas nossas redes sociais. E se nós não assumirmos uma posição de primeiro, como Isabel e Zacarias, assumirmos o lugar de obediência a Deus, de uma forma que não hajam concessões, porque ser irrepreensível é ser alguém que ninguém precisa chamar a atenção, porque está tudo certinho. Você precisa obedecer a Deus. Aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos, diz o Senhor. Nós somos uma geração que cantamos muito sobre o amor. Sou apaixonado por ti, Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te adoro. Mas você obedece? O filho que ama obedece aos seus pais. Nós precisamos restaurar a cultura e os princípios que Deus estabeleceu para nós. É mentira, e eu quero denunciar esta mentira nessa noite. Nós somos sim criados para a obediência do nosso Criador, do nosso Senhor, do nosso Pai. Os nossos filhos nos obedecerão, porque caminharão em caminhos de vida e não de morte. Porque a desobediência gera maldição, gera morte. Deus não é egocêntrico. Tudo que Ele estabeleceu para nós com princípios é para nos proteger, é para gerar vida em nós. Mas agora, como nunca antes, nós estamos nadando na
contramão do sistema. Muito cuidado, muito cuidado, para não assimilar mentiras pedagógicas, mentiras psicológicas, mentiras políticas, porque isso nos leva a lugares de morte e de destruição. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus é aquele que nos ouve. Se nós atentamente ouvirmos a sua voz e obedecermos, você não precisa nem ficar correndo atrás da bênção. A bênção é que corre atrás de você. Olha que coisa linda. A bênção do Senhor correrá atrás de você. Você não vai precisar se preocupar com isso. Mas nós estamos vendo aqui um casal que ama Deus, que obedece a Deus, que caminha com o Senhor de uma forma irrepreensível, obedecendo aos seus mandamentos, vivendo e fazendo tudo aquilo que é de acordo com a palavra do Senhor. E nós vemos este homem que orava e clamava ao Senhor, sendo já um homem de idade, sendo a sua esposa uma mulher de idade. Quando a gente fala, né, homem ou mulher de idade, nós estamos falando aí mais de 60 anos, porque é idoso a mulher a partir dos 60 anos, o homem a partir dos 60 anos é considerado idoso na nossa sociedade. E nós estamos falando de gente que biologicamente não teria a mínima condição de gerar filhos. Mas o que nós acabamos de ler é que Deus se lembrou. Ele ouviu as súplicas de Zacarias. Deus ouve você. Pode ser que você esteja caminhando e você fala: Senhor, eu estou aqui, estou buscando o Senhor, estou buscando a sua presença, mas parece que as coisas não mudam, parece que as coisas estão cada vez mais impossíveis diante de mim. Mas, queridos, o Senhor é o Deus que se lembra. Elohim nunca esquece. Ele ouve as nossas súplicas. Ele ouve o que está sendo liberado aqui nessa noite, em súplicas, em clamor. Ele ouve o choro que você derrama lá no seu travesseiro e ninguém vê. Ele ouve o clamor que você faz debaixo do chuveiro e ninguém vê. Ele ouve você e Ele se importa com você. E a palavra nos fala que Deus, que é surpreendente, envia o seu anjo e fala: olha, eu sei o que você está pedindo, eu já te ouvi, e a sua esposa, ela vai gerar um filho. Só que um ventre estéril, queridos, ele não gera de qualquer jeito. Ele não gera alguém comum. Quanto mais impossível, quanto mais difícil, quanto maior precisa ser o milagre, mais da porção de quem Deus é, Ele libera. E o ventre estéril recebe uma promessa do Senhor: a sua esposa vai dar à luz a um filho, você vai colocar o nome dele de João, ele vai trazer alegria para você, ele vai trazer regozijos, e não só você se alegrará, muitos se alegrarão, porque quando Deus gera algo em nós, não é apenas para a nossa alegria e para nós desfrutarmos, Ele estende a sua bênção para todos ao redor. Você tem filhos para serem abençoadores à sua geração. Deus te confia bens, Deus te confia riquezas, Deus te confia talentos para abençoar outras vidas. Quando você chega à liberação, a porção de quem Deus é, através da sua vida, transforma o ambiente onde você está inserido. O Senhor está nos chamando para esse lugar de compreensão, porque se nós não entendemos isso, a gente está sempre sendo atacado por Satanás e está sempre recuando.
Ai, o inimigo está furioso. 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 Não! Ele tem que ficar furioso mesmo, porque eu sou embaixador de Cristo e eu chego na autoridade do nome do Senhor Jesus. Eu chego na liberação do Espírito da ressurreição. Se eu estou doente, quando eu entro no hospital, eu chego liberando o Espírito de vida. Se o meu pastor não vai entrar naquele hospital, eu vou. E as pessoas que estiverem ali, elas serão curadas. Você é um transformador de ambientes. Você é um transformador de realidades. E é interessante que a promessa é tão poderosa, é tão gloriosa. Ele será grande aos olhos de quem? Às vezes a gente quer ser grande aos olhos das pessoas erradas. Às vezes a gente quer e investe a nossa vida toda para que os nossos filhos sejam grandes aos olhos das pessoas erradas. Nós precisamos ser grandes aos olhos do Senhor. E esse crescimento é engraçado, porque ele cresce para baixo. Quanto mais você diminui, maior você fica. Porque ele cresce em você. Não é assim que nós cantamos? Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. E a palavra fala isso sobre João. E ela nos traz algumas questões. Nos diz assim: jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento, e conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. Ele avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos, e dos desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. É tempo de nós levantarmos uma geração de nazireus. É tempo de nós sermos uma geração de nazireus. Se você quer esta liberação sobre a sua vida, se você quer este derramar poderoso sobre a sua vida, do Espírito Santo, esse derramar que traz a conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, se você quer ter esta liberação do Senhor para levar pessoas que estão caminhando pelo caminho de morte, de desobediência, para um lugar de arrependimento, você precisa também firmar uma aliança com o Senhor, que é diferente. O voto do Nazireu, nós não vamos ler todo esse texto, mas o voto do Nazireu estabelecido lá em Números, no capítulo 3, a palavra do Senhor nos fala que este era um voto de consagração. Consagrar-se é você se separar para Deus. Quando você se consagra, você diz assim: olha, existem coisas que eu quero entregar totalmente para o Senhor. Existem as áreas da minha vida que eu quero entregar. Existem coisas que não necessariamente são pecados, são coisas lícitas, mas eu quero entregar ao Senhor. E eu não quero entregar para Ele porque eu quero receber nada dEle, não. Eu quero entregar para Ele porque eu quero que a minha vida traga alegria, traga satisfação ao coração dEle. E a palavra do Senhor nos fala, lá em Levítico, no capítulo 20, versículos 7 e 8. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Olha que coisa tremenda e poderosa. Nós firmamos um compromisso com Deus de nos consagrarmos e é Ele que nos santifica. Olha que coisa extraordinária. Na verdade, a gente só tem o trabalho da decisão. Porque se você decidir achegai-vos ao Senhor, Ele vai se achegar a você. Ninguém tem mais interesse
interesse nisso do que Ele mesmo, de que nós sejamos modelados à sua imagem e à sua semelhança. Sede santos, porque eu sou, é quem Ele é. A palavra do Senhor nos fala que Ele tem prazer, Ele tem satisfação em nos tornar cada dia mais semelhantes a quem Ele é. E talvez você conheça na história da palavra do Senhor, nas histórias, nos textos bíblicos, muitos relatos sobre os nazireus. E o nazireu pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas ele entende e tem um chamado do Senhor para aquele lugar de entrega, para aquele lugar de consagração. Pode ser voluntário por um tempo, como o número 6 estabelece. E aí tem todas as regras, nós não vamos ler ou falar sobre isso, mas há algo tão interessante, que existe uma vida de entrega e consagração que é perpétua. E lá no versículo 13, do capítulo 6 de Números, a gente precisa ficar muito atento, sabe? Porque Satanás traz tantas distorções, e nesses dias nós estamos vendo tantas distorções. Lá nesse versículo, no capítulo 6, diz assim que quando aquele que se separava, que parava de tomar o vinho, que parava de cortar o cabelo, que não consumia nada que fosse produto da vide, que fosse feito de uva, que tinha uma vida consagrada ao Senhor, não tocava em nada que estivesse morto, nem animal, nem pessoa, não estava em ambientes de morte, mas tinha um tempo de consagração de vida ao Senhor. Ele, ao terminar esse tempo, ele entrega ao Senhor uma oferta. Ele consagra ao Senhor uma oferta. E aquele cabelo que cresceu, está escrito na Bíblia, aquele cabelo que cresceu, ele vai cortar e vai entregar e vai ser queimado no fogo do sacrifício. Mas você conhece um nazireu que não foi assim que fez. Você conhece um nazireu que a entrega e a consagração dele foi outro altar. Abra sua Bíblia em Juízes 13. Juízes capítulo 13, versículo 3, versículo 5. Nós lemos sobre um homem escolhido por Deus para proteger Israel. Deus o escolheu como nazireu desde o ventre da sua mãe. E o versículo 3 nos diz assim: mas o anjo do Senhor apareceu à mulher e lhe disse: eis que és estéril. Olha aí o ventre estéril, hein? E nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, toma cuidado, e não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa alguma impura, porque tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel das mãos dos filisteus. Olha que promessa grandiosa, ser um libertador na sua geração, ser um juiz, um governante naquele tempo, nazireu, escolhido, consagrado, separado por Deus desde o ventre, para uma consagração perpétua. Aqui é diferente, não é só por um tempo, é para sempre. E eu gosto muito desse texto, algo que me admira muito, eu gosto muito de olhar para o pai de Sansão. O pai de Sansão, lá no versículo 8, ele não está com a mãe, quando a mãe recebe a visita do anjo, quando ela vê o próprio Filho de Deus ali trazendo aquela notícia. Então ele não sabe exatamente o que aconteceu, ele está ouvindo o que contaram para ele. Mas Manoá, lá no versículo 8, implora a Yahvé em oração: rogo-te, ó Senhor, que o homem de Deus que tu enviastes venha outra vez visitar-nos, para que nos instrua quanto a como devemos agir assim que o menino tiver nascido. E olha, Deus novamente, quando a súplica, o que ele faz? Deus atendeu a súplica de Manoá. E o anjo de Deus
veio novamente e apareceu à sua mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela neste momento. Imediatamente a mulher correu para comunicar-lhe ao seu marido o ocorrido e lhe disse: o homem que veio ter comigo outro dia, veio outra vez. Manoá não ficou moscando não, gente, olha lá. No mesmo instante, levantou-se, seguiu sua esposa e foi ter com um homem e lhe perguntou: fostes tu que falaste com a minha esposa? Ele afirmou: sou eu. Então Manoá indagou-lhe: quanto às tuas palavras se cumprirem, como devemos educar o menino? Como ele deverá proceder? Olha que pergunta desse pai. Eu não vou, gente, eu não vou pedir para levantar a mão, que é para a gente não ficar com vergonha. Quantos de nós recebemos uma promessa do Senhor, porque o filho de um ventre estéril é uma promessa do Senhor, é esperado, é desejado, é almejado, toda luta, toda guerra, para que aquele ventre não gerasse o propósito de Deus, e assim até hoje, nós temos um grande número de mulheres lutando com a questão da esterilidade, porque Satanás não quer que estes ventres gerem o propósito de Deus nesta geração. E nós, como igreja, precisamos atentar para isso. É tempo de nós clamarmos que não seja interrompido o plano e o propósito do Senhor nesta geração. E depois que o milagre acontece, como a bispa falou aqui, não é para a gente agir com a nossa própria sabedoria. Eu vou fazer do jeito que eu acho que é certo com esse menino. Porque o que eu sofri, ele não vai sofrer. Tudo que ele quiser, eu vou dar para ele de bom e de melhor. Não olha feio para o meu menino, não. Porque esse menino é nazireu de Deus. Tem promessa sobre ele. Não. Manoá pergunta: como é que a gente vai fazer quando ele nascer? Não tem dúvida de que ele vai nascer. Isso não é problema. Mas depois que ele nascer, como é que eu vou criar esse menino? O que ele vai comer? Como ele vai viver? Como é que eu vou ensinar? E quando ele crescer, como é que ele tem que agir? Como já foi dito aqui, pode ser que o seu filho faça escolhas erradas, mas que não seja porque você ensinou assim. Manoá faz a pergunta certa para o Filho de Deus, e ele recebe a resposta, ele tem toda a resposta, e quando ele percebe que ele foi visitado pelo próprio Senhor, ele oferece sacrifício ao Senhor, ele fica ali com a sua esposa, eles ficam tão admirados, ele diz assim: olha, esse anjo é o próprio Iavé, eu acho que a gente vai morrer. Aí a mulher dele fala: para de bobeira, se quisesse matar a gente, já tinha matado. Porque muitas vezes, quando nós recebemos o cumprimento da promessa, vem sobre nós um medo, uma angústia, um temor, parece que você vai morrer. Mas você não vai. Você vai viver para criar estes filhos no temor do Senhor. Você vai viver para desenvolver esses projetos que o Senhor tem gerado no seu coração, para a glória de Deus. Você é uma mulher idosa, você é um homem idoso, você vai viver para ensinar a nova geração como é servir ao Senhor, como é caminhar com Ele. Você vai viver, porque se Deus quisesse te matar, Ele já tinha te matado. Ninguém morre de véspera, a não ser o peru, que mora na véspera do Natal. Mas no demais, nós temos o dia certo. Todos os nossos dias estão contados. Agora vai depender se você quer viver o que Deus escreveu ou não. E a palavra do Senhor nos fala que eles se colocam diante do Senhor, oferecem sacrifício ao Senhor, e eles cumprem com tudo aquilo que foi estabelecido. Nós temos muitas promessas sobre as nossas vidas. Muitas coisas já foram liberadas sobre as nossas vidas.
você já ouviu muitas liberações. Nós temos muitas promessas sobre a nossa nação. Nós temos promessas sobre a nossa igreja local e a igreja de Cristo no Brasil. Só que toda promessa, para o cumprimento dela, existe um condicionante. Qual que é o condicionante? Obedecer. Se você não obedecer, ai, mas Deus falou que ia fazer e Ele não fez. O que é a parte dele, Ele sempre faz. Mas se você não obedece, se você não é fiel nas pequenas coisas, nas coisas ilícitas, como Ele vai te confiar coisas grandes, coisas sobrenaturais? Se é tão difícil para você as pequenas coisinhas que Ele te manda fazer, como é que você quer ir? Ai, não, eu quero ir para as nações. O Senhor chama você na madrugada, lá na sua casa, para orar. Você fala, ai, Senhor, só mais 5 minutinhos. Como é que você vai anunciar o Evangelho para todos os povos? Com fuso horário, com o trabalho, com as lutas, com as dificuldades. Se você não é fiel ao Senhor nesse emprego simples aí de motoboy, eu não sei, que você fala, estou ganhando tão pouco, porque eu ganho por aquilo que faço. Ou lá na fábrica, ou em qualquer outra coisa. Como é que o Senhor vai confiar a você a sua própria empresa? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor naquilo que Ele nos concede. E a palavra do Senhor nos fala que aquele moço, ele cresceu. Mas ele foi fazendo escolhas fora do lugar da sabedoria do Senhor. Ele foi vivendo do jeito que lhe convinha viver. Porque a palavra é muito clara. A alma que pecar, essa morrerá. Muitas vezes, eu trabalho com libertação, com restauração. Tenho caminhado com a pastora Elza há anos e aprendido com ela. A gente não sabe nada, mas estamos aprendendo, engatinhando. Mas um perigo nesse processo é que as pessoas, elas têm uma tendência de ficar culpando o outro. É a síndrome de Adão. Foi meu pai que pecou, foi minha mãe que pecou, foi fulano que fez, foi Beltrano que aconteceu, foi não sei quem, foi não sei quem. Mas nós não somos chamados para assumir este lugar. Nós somos chamados para assumir o lugar do intercessor, que fala, Senhor, nós pecamos. Eu, meu pai, meus irmãos, meus avós, nós temos pecado contra o Senhor. E neste lugar de intercessão, receber do Senhor a restauração, para que os nossos filhos recebam uma herança remida. Não é para apontar culpados, porque isso já tem um profissional adequado, que é Satanás, o acusador das nossas almas. Não queira esse emprego, porque ele será destruído. Mas Sansão fez a sua própria escolha. Começou a flertar com o pecado. Ninguém acorda num dia e fala, hoje vou acabar com tudo. Vou fazer tudo errado que eu não fiz a vida inteira, eu vou fazer tudo hoje. Não é, querido. A gente começa a flertar com o pecado. É uma piscadinha aqui, é um tchauzinho ali, é um beijinho aqui, sabe? Aquelas escapulidinhas. Ai, não, desculpa, foi minha intenção. E assim, ó, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Até que você já está lá, no lamaçal do pecado. Até que o cara que não devia estar onde tivesse um morto, um animal morto, está comendo mel na carcaça do leão morto. Não satisfeito em estar lá, está comendo mel. E que nojento, né? Porque o bicho morto, ele está comendo mel daquilo ali. Mas começa assim, com pequenas concessões. A vida sexual destruída, a imoralidade, a perversão. E até que ele começa a se sentir muito sábio. Olha como Deus é bom.
A bispa ministrou aqui, ó. Nós não tínhamos combinado nada. Começo a achar que ele é bom. Porque tem uma palavra sobre mim. Eu sou um libertador. Sou homem de Deus. Muitas profecias foram liberadas ao meu respeito. Farei e viverei tudo aquilo que Deus estabeleceu acerca da minha vida. Se você obedecer. E aí daqui a pouco ele está brincando com Dalila. Está brincando. Jogos. Enigmas. Até que de repente, lá no capítulo 16 de Juízes, do versículo 19 ao 22, a palavra diz assim: fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Então Dalila o chamou: Sansão, querido, vê, os filisteus estão voltando. Acordando do sono, ele disse: sairei e me livrarei deles como das outras vezes. Entretanto, presta bem atenção nisso, ele não tinha notado que o Senhor já se havia retirado dele. Já estava sozinho. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Mas olha que coisa, aquele cabelo que, se o voto fosse temporário, deveria ser cortado e lançado no fogo do altar. Estava ali, sendo cortado nos braços da meretriz. 7 tranças. Os 7 espíritos do Senhor que estavam sobre aquele homem se foram. A aliança do Senhor conosco, Ele não quebra, queridos. Quando o cabelo volta a crescer, a força volta. Mas as marcas ficam. E nada mais é igual. E naquele momento, se inicia um ciclo de derrotas na vida daquele homem escolhido, separado, consagrado para o Senhor. Porque ele começa a rodar o moinho. Fica girando no mesmo lugar. Já viveu isso? Que você trabalha, faz. Aí você começa a melhorar. Daqui a pouco você começa a cair de novo. Você está vencendo, estou animado, estou firme na igreja, estou firme com Deus. Agora estou rompendo em fé, vitorioso. Ai, que desânimo, estou cansado, hoje eu não vou. Acabou a minha força. Vai de novo, estou prosperando, vida financeira, crescendo, desenvolvendo o meu trabalho. Olha, agora o Senhor me deu vitória, casa própria, carro novo e tal. Mas agora, olha aquela dívida, estou perdendo, acabou tudo de novo. Ciclos de derrotas. Quando nós escolhemos desobedecer ao Senhor, nós liberamos esta estação sobre a nossa vida. E olha, queridos, eu não sei não, mas eu acho que era terrível viver nesse lugar. Porque não estava enxergando, ouvindo as zombarias do inimigo, sabendo quem ele foi chamado para ser no Senhor, e tendo que ficar, ó, roda, e não sai do mesmo lugar. Mentiras, enganos, um estilo de vida fora do padrão que Deus estabeleceu para nós, na sua palavra, é algo que pode nos levar para este lugar. É ruim ouvir isso, não é? Eu acho ruim. Mas nós precisamos ouvir isso, porque Deus tem liberado grandes e poderosas promessas para nós, sobre a nossa geração. A Marta orou, cantou aqui: Senhor, que não passe de nós, que não passe desta geração, que o seu Espírito não passe de nós,
que os seus planos, os seus propósitos não passem de nós, que não seja necessário, Senhor, levantar uma outra geração para cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu acerca da nossa geração. Isso tem que nos causar dor, tristeza, desespero. Porque Satanás está ceifando uma geração para que ela viva de uma forma debaixo da influência do inferno. E se você e eu que conhecemos a verdade, não formos o canal de Deus, os seus embaixadores, para os nossos vizinhos, para os nossos colegas de trabalho, para os pais, os filhos, para aqueles que estão conosco no dia a dia, será que Deus vai ter que enviar todas as suas miríades de anjos celestiais para fazer aquilo que Ele estabeleceu para nós? Ele não vai fazer isso. A escolha de Sansão trouxe consequências sobre a vida dele. Mas o Senhor é aquele que santifica. Ele é aquele que trabalha em nós. Abra sua Bíblia em Isaías 59. Isaías 59. A palavra do Senhor nos diz assim, no versículo 1. Não, o braço forte de Yahvé não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor, e por isso Ele não lhes dará ouvidos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade culpa. Os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua murmura palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça, não há quem busque o direito, e nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatório vazio, e mentiras concebem maldades, e geram mais iniquidades. Presta atenção no versículo 5. Quando a gente vive um estilo de vida fora do padrão de Deus, chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte, e de cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para confecção de roupas, mas eles conseguem cobrir-se com o que faz. Cuidado, querido. Às vezes você está caminhando de um jeito, está caminhando no pecado, está caminhando na maldade e ninguém vê. Mas o que está te cobrindo não é o sangue do cordeiro. O que está te cobrindo são essas teias da aranha. Não sou eu que digo isso. A palavra do Senhor nos fala isso. A primeira vez que eu fui ministrada em libertação, eu estava em Gileade, recebendo a ministração da palavra do Senhor. Eu era líder do ministério infantil, amava ao Senhor, já tinha vivido tantas coisas em Deus, batizada no Espírito Santo. E eu estava sentada ali. E conforme a oração foi acontecendo, eu comecei a sentir na minha nuca, como se eu estivesse presa. E a sensação era justamente essa, de uma teia de aranha me prendendo. Muitas vezes os nossos pensamentos ficam enredados. O nosso jeito de ter a mente funcionando fica aprisionado por causa do pecado. Teias sendo tecidas, ovos de serpente sendo depositados sobre nós, por causa da desobediência das nossas vidas. Ai, pastora, imagina, isso aí não, coisa da nossa cabeça. Não é não, querido. Quanto mais você sabe, lembra do que foi ministrado aqui no domingo? Um nível para cima o Senhor te leva. Menos inocente você é. Ah, então eu não vou saber nada. Não, você tem que saber, porque o culpado ele não tem por inocente.
Você não é inocente, você já sabe. Mas a gente precisa nestes dias se limpar. Quem é limpo, limpe-se mais. Quem é sujo, se suje mais. Você tem que decidir aonde você vai ficar. Se você é de Deus ou se você é do diabo. Não tem meio termo, meio do caminho. Eu faço todas as coisas de Deus, mas essa área aqui é meu pecado de estimação. Não adianta. Nós precisamos sair destes lugares. E ele vai continuar dizendo assim no versículo 7. Seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções e práticas. Eles transformam todo direito em caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá paz. Por esta razão, a justiça está muito longe de nós. E a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Ansiamos encontrar a claridade, mas caminhamos sob densas trevas. Olha lá, o ciclo de derrota. Estou buscando, mas o Senhor nos chama para um lugar de limpeza profunda nesses dias. Deus não tem problema. Deus não tem problema. Lembra disso? Deus não tem problema. Ele é a solução. Para todo e qualquer problema, Ele é a solução. Para todo e qualquer pecado, Ele é redenção. Ele é transformação. Não há nada que não possa ser vencido. Quando Isabel encontra Maria, ela diz assim, o Espírito testifica dentro dela, João se movimenta dentro dela, e ela diz assim, só Deus poderia ter feito isso, para Ele não há impossíveis. Isso aqui se resolve em quem Deus é. O versículo 16 diz assim, sobre o Senhor, O final do versículo 15 diz, o Senhor observou tudo isso e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então, usou o seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança e envolveu-se de zelo como em uma capa. Ele retribuirá conforme as obras de cada um aos seus inimigos. Castigos aos seus adversários. A devida recompensa, as ilhas a merecida retribuição por seus feitos. Desde o poente os seres humanos haverão de temer o nome de Yahvé e do nascente a sua glória, porquanto ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro soberano de Yahvé. Eis que o Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, assevera o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirma Yahvé. O meu Espírito que está em ti e a minha palavra que coloquei na tua boca não se afastarão jamais do teu coração, nem da boca dos teus filhos e dos descendentes deles, desde o momento do pôr do sol e toda a eternidade. Palavra do Eterno. Deus mesmo estabeleceu a cura para o mal do pecado. Não pense você que a insatisfação de Deus o deixa paralisado. As mãos deles não estão encolhidas. Os ouvidos dele não estão tampados. Ele proveu o livramento. Ele proveu Jesus Cristo para mim e para você. E é algo tão maravilhoso que aquilo que revestiu o próprio Cristo, Ele estabeleceu para nós. Efésios
Ele enviou o seu Filho para que eu e você não perdêssemos os nossos para Satanás. Custou muito caro para ele. Custou muito caro, custou tudo. O único gerado dele mesmo. O sangue, você vale o sangue de Jesus. É uma mentira do inferno e um engano de si mesmo. Quando você pensa que você não vale nada, ai, não vale nada. Se pelo menos eu fosse que nem a bispa, mulher de Deus. Você vale o sangue de Jesus na cruz do Calvário. Você olha assim para mim, eu custo caro. Você olha para mim com essa cara de pobre aqui que eu tenho. Mas eu custo caro. Porque eu valho o sangue de Jesus derramado na cruz. Se eu não crer nisso, não é ninguém na rua que vai me dizer. Se eu não crer na verdade daquilo que Ele estabelece acerca do meu respeito, acerca de mim, eu vou continuar vivendo aqui no moinho, ó. Ciclos de derrota, ciclos de derrota, ciclos de derrota, sendo que Ele já estabeleceu toda a vitória na cruz do Calvário. E pasme você, não adianta se entorpecer para não receber a verdade de quem Ele é nesses dias. Nós, por escolhermos não ser uma geração consagrada ao Senhor, temos nos entorpecido de uma infinidade de coisas. Bebidas, divertimento, comida, religiosidade, distrações, para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento de ficar aqui, ó, no moinho. Mas isso não resolve. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, Ele não se contaminou, mesmo em meio à maior e à insuportável dor. Abra sua Bíblia em Marcos 15. Marcos 15, versículo 22 até o 25, nos diz assim: Levaram Jesus para um lugar denominado Gólgota, que significa local da caveira. Lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu. Então o crucificaram, dividindo suas vestes, jogaram sortes para saber com que parte cada um ficaria. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, e assim ficou escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus. Olha quanto sofrimento Jesus suportou, a rude cruz. Mas diz a palavra do Senhor, lhe deram vinho misturado com mirra. Sabe o que é vinho misturado com mirra? Entorpecente, para aliviar a dor. A nossa geração tem sido entorpecida. Muitas vezes nós julgamos e falamos de pessoas que estão nas drogas, na cocaína, no crack, na maconha. Mas tem hora que a gente cheira um monte de outras coisas para aliviar a dor. E não volta para aquele que é o remédio definitivo para toda e qualquer dor, inclusive as causadas pelo nosso próprio pecado. Jesus não aceitou se entorpecer. Antes ele decidiu viver o propósito dele na integralidade e cumprir a sua missão. Qual é o seu propósito? Para o que o Senhor te chamou? Qual é o propósito dele para o seu filho, para a sua filha? Para o que o Senhor os constituiu? Se você ficar abafando o sofrimento, você vai continuar andando em ciclos. Enfrenta o que você tem que enfrentar, mas você não enfrenta sozinho. Você enfrenta com Ele, lança sobre a cruz, se arrepende, muda de direção. Jesus nos chama para nele nós sermos santificados, para que nele
nós vivamos uma vida plena, uma vida abundante, em contínua consagração. Nazireu perpétuo. Nazireu perpétuo. Até a eternidade, separado, separada, consagrado, consagrada ao Senhor. Para a glória dEle, para adorá-lo, para viver por Ele, para Ele. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos. As nossas crianças estão sendo assassinadas, porque nós temos caminhado na operação do erro. A operação do erro é: eu sei que é pecado, eu sei que não vem do Senhor, mas eu escolho, eu decido fazer a minha vontade. E gera consequência. Se eu aprovo o aborto, gera consequência. Se eu acho que meu filho não precisa me obedecer mesmo, porque acho que se eu sofri tanto na mão do meu pai e da minha mãe, meu filho não vai sofrer. Vai ter consequência. Nossa, pastora, tá, hein? Profeta do mau agouro hoje. Não tô, não. Eu tô aqui para te falar que Jesus é a verdade que liberta. Mas te ama quem fala a verdade para você, do que quem fica te adulando enquanto você está caminhando para o inferno, achando que está indo para o céu. O Senhor tem um propósito para nós. O Senhor tem transformação para a nossa mente. O Senhor tem transformação para o nosso coração. O Senhor tem plena restauração para nós pela ação do seu Santo Espírito. Mas nós não vamos negociar a nossa salvação. Nós não vamos negociar a vida dos nossos filhos, a vida da nossa herança. Nós vamos nos manter fiéis ao Senhor até o fim, nadando contra a maré. Você pode ser odiado pelo mundo, amando a Deus, obedecendo a Ele. O que você não pode é amar o pecado, é negociar o futuro da próxima geração. Eu estou terminando. Amós 2:11, a palavra diz assim: e dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens suscitei nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. É bom a gente ficar aqui. Mas vós aos nazireus destes vinho a beber, e aos profetas ordenastes dizendo: não profetizareis. Isso é quando nós, como pais, nesta geração, induzimos os nossos filhos ao pecado e ao erro. O Senhor tem suscitado nessa geração nazireus e profetas, mas é nossa responsabilidade garantir um modelo de pureza e santidade ao Senhor e à sua palavra. Até que eles façam a sua própria escolha, e nós cremos que eles escolherão com sabedoria no Senhor, por tudo que ouviram, por tudo que aprenderam dos seus pais. Nós cremos nisso, e vamos orar, e vamos interceder por isso até o fim. Mas nós não podemos perder a próxima geração. Nós precisamos caminhar nesta verdade. Meus filhos serão consagrados ao Senhor. Meus filhos serão profetas às nações. Os meus filhos vão marcar a sua geração com pureza e santidade ao Senhor. Os meus filhos podem não ter sucesso e reconhecimento diante dos homens, mas diante de Deus eles serão grandes, sendo pequenos, sendo dependentes do Senhor. Gente que não se contaminará com o pecado. Gente que tem uma cultura do céu. Que todo mundo diz: olha, o que tem de diferente? Gente que influencia, mas não é influenciado nesses dias. Gente que carrega a espada da palavra.
que anda com o Senhor face a face, que tem a sua testa, o Senhor, protegendo as suas emoções, protegendo os seus sentimentos. A palavra do Senhor diz em Ezequiel 3:9, eu quero encerrar com 2 versículos. Ezequiel 3:9 diz assim: eis que faço a tua testa tão forte quanto diamante, e mais resistente que a rocha mais dura. Assim não o temas, nem fiques apavorado diante deles, ainda de que de fato sejam uma nação rebelde. Miqueias 2:13 diz: subirá diante deles aquele que abre o caminho, eles romperão e entrarão pela porta e sairão por ela, e o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. Nós precisamos preparar uma geração que não é dominada pelos seus sentimentos, pelas suas emoções adoecidas, mas antes os tem protegidos no Senhor, com o capacete da salvação. O Senhor vai à face deles, o Senhor, o Rei, vai à sua testa. O córtex frontal é a área dos sentimentos, das emoções, que nas nossas crianças e nos nossos adolescentes ainda não estão efetivamente desenvolvidos. Mas eu e você podemos preparar esta geração com pureza, com santidade, com consagração ao Senhor, para que eles não sejam contaminados. Testa de diamante. Só o que corta o diamante é o próprio diamante. Tem resposta para tudo na palavra de Deus. Porque Jeremias diz assim, que o Senhor tem a caneta com ponta de diamante, que Ele escreve o pecado do povo, mas Ele também apaga o pecado do povo. Uma mente tão protegida, com o capacete da salvação, tão guardada no Senhor, que só quem mexe nessa mente é o próprio Deus. É hora de nós levantarmos uma geração de nazireus. Por que o seu ventre precisa gerar? Porque Ana sabia muito bem por que o ventre dela precisava gerar. Senhor, o meu ventre precisa gerar, porque a hora que eu gerar, esse menino, ele é do Senhor. Ele vai restaurar o sacerdócio. Ele vai restaurar o lugar de consagração ao Senhor, de culto ao Senhor nessa geração. O que tem de diferente nos seus filhos? O que o Senhor tem dito a você sobre os seus filhos? Pelo que você tem que lutar? Você tem que lutar para ele ter a melhor educação? Ok. Você tem que lutar para que ele ande com a roupa mais bonita, para que vocês façam as melhores viagens, comam bem, durmam bem. As bênçãos te alcançarão, querido. Você precisa lutar para que eles sejam uma geração pura e santa, geração de nazireus, separados e consagrados ao Senhor. Os nossos olhos estão muito secos nesses dias. Os nossos filhos estão sendo tragados e não são mais tragados, porque o Senhor tem levantado uma igreja que clama, uma igreja que chora. As 4 crianças que morreram em Blumenau, dias antes o Senhor levantou no horário do culto um pastor, como nós aqui. Ele disse, gente, Deus está falando comigo que a gente tem que orar pelo Sul. A gente tem que orar pelas crianças do Sul. Vamos orar pelas crianças do Sul, vamos orar pelas crianças do Sul, vamos orar pelas crianças do Sul. Todo mundo ajoelha, todo mundo ora. Mas 4 vidas foram ceifadas. Mas quantas vidas são ceifadas todos os dias nas bocas? Quantas vidas são ceifadas todos os dias na violência, nas ruas, dentro das escolas, dentro das comunidades? Quem é você? O que Deus tem confiado nas suas mãos? Quais são seus dons, seus talentos? Se um dia você foi alguém que sofreu, o Senhor, pelo seu sangue na cruz do Calvário, te redimiu, te limpou e te chamou para uma nova vida. Agora é a sua vez de proclamar o ano aceitável do Senhor, a redenção, a libertação aos cativos.
hora de nós vivermos os milagres extraordinários, mas nenhuma promessa vai se cumprir se nós não obedecermos. Se você não se levantar contra esta cultura da desobediência, primeiro na sua vida, alinhando a sua vida à obediência ao Senhor e à sua palavra, se você não alinhar a sua casa, a sua família, na obediência ao Senhor e à sua palavra, não vai se cumprir. Ele levantará outros e cumprirá o seu propósito, mas com você não. Eu quero convidar você para ficar em pé. Eu sei que essa palavra, sabe, queridos, é uma palavra que nos confronta. Essa palavra me confronta. Eu fico confrontada de olhar Jesus na cruz, com aquele sofrimento, com aquela dor, e ver que Ele não se entorpeceu, não deixou a sua mente, ai não, eu preciso aliviar um pouquinho essa dor, só mais um traguinho, só mais uma bicadinha, só mais um filminho, só mais um pedaço dessa comida gostosa, só mais um pouquinho nessa conversa tola. Tudo isso, querido, é vício. Mas o Senhor está nos chamando para um lugar de conserto. Eu creio nas promessas que Deus tem sobre as nossas vidas, sabe, Bispa? Glória a Deus, até que o Senhor nos ajudou. Eu creio nas promessas que Deus tem sobre essa geração. No sábado nós falávamos sobre isso. As professoras do Ministério Infantil estão aqui investindo nos seus filhos, porque elas creem que eles são terra fértil, que o Senhor vai fazer eles alçarem voos cada vez mais altos no Senhor. Nós cremos que aquilo que o Senhor disse, Ele vai cumprir. Mas qual é a nossa posição? Quem é você hoje? Com que Deus pode contar com você? Você pode ser um restaurador de ruínas dentro da sua própria casa, para que outros sejam impactados. É hora de nós decidirmos. Eu quero chamar o pastor Júnior, ele vai orar pelas nossas crianças, vai nos conduzir. Mas eu quero, antes disso, chamar você que precisa consertar. Você que está aí, no ciclo de derrota. Você, como eu já senti um dia, sente a teia de aranha prendendo a sua mente. A palavra do Senhor é poderosa para cortar. Sua testa de diamante, Ele tem a espada de diamante para fazer a divisão entre a alma e o espírito. Ele tem o poder para restaurar. Quais são as áreas que precisam de conserto? Como você tem criado seu filho? Como você tem ensinado seu filho? Como você tem testemunhado do Evangelho de Cristo? Eu não sei quais são as coisas que você precisa arrepender. Eu sei quais são as que eu mesma preciso. Mas eu quero convidar você para vir aqui no altar. O corpo se movimenta, revelando a mudança da atitude, a firme decisão. Sansão fez a pior escolha, mas nós podemos escolher viver como João viveu. Nazireu até o fim. Nazireu até o fim. Uma vida de consagração ao Senhor. Quem está limpo, limpe-se mais. Quem está limpo, limpe-se mais. Uma vida de rendição ao Senhor. Espírito Santo de Deus, nós reconhecemos a sua presença aqui. E nós queremos que Tu nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós não queremos mais caminhar no moinho, no ciclo de derrotas, dominados pelos nossos pensamentos, desejos e vontades, dominados pelos nossos inimigos, mas o mais forte deles sendo nós mesmos, ó Deus. Hoje nós crucificamos o nosso eu na Tua cruz, Cristo Jesus. Nós crucificamos as nossas vontades e desejos que são contrários à Sua palavra, contrários ao Seu padrão. Nós queremos mais de quem Tu és.
Transforma nossa mente hoje. Transforma, estabelece o capacete da salvação sobre a nossa cabeça, Senhor. Nós aplicamos o Teu sangue, Senhor. O Senhor é poderoso para nos fortalecer, para vencer os vícios químicos, físicos, emocionais, para vencer, Senhor, o domínio do pecado, Senhor, para vencermos, ó Pai, as dores, os traumas, as tristezas, ó Senhor, e para sermos levados a cumprir os Teus propósitos. Mas hoje nós queremos ser transformados, uma mente transformada. A nossa escolha, Senhor, é uma vida de consagração ao Senhor e à Sua palavra. São pensamentos levados cativos à Sua obediência. Ó Deus, a nossa escolha é recebermos o Seu Espírito, ó Deus, numa porção tão poderosa e excelente, que nós, Senhor, nos movamos na conversão dos nossos corações aos nossos filhos, que o coração dos nossos filhos seja convertido aos nossos corações, que aqueles que caminham em desobediência, Senhor, sejam levados ao arrependimento, ó Deus. Leva-nos para este lugar, Senhor. Nós não queremos sair iguais aqui, Senhor. Nós queremos ser uma geração de nazireus, uma geração separada ao Senhor. Ó Deus, passa o Seu prumo sobre nós. Passa o Seu prumo sobre nós. Nos alinha ao Seu querer. Nos alinha a Sua vontade. Nos alinha, Senhor. Alinha as nossas famílias. Tudo que está torto, tudo que está desviado, Senhor, que volte ao lugar. Que volte ao lugar. Nós nos rendemos a Ti. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, por não pensarmos, Senhor, nos nossos filhos. Perdoa-nos, Senhor, por não cuidarmos da Tua herança, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Mas nós clamamos: tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Senhor, corta hoje, Senhor, todas as teias de aranha da nossa mente. Senhor, vem com o Teu fogo. Queima, Senhor, de dentro de nós todos os ovos das víboras, Senhor. Tudo que foi plantado, Senhor, por causa do pecado, Senhor, nas nossas vidas. Queima hoje todas as enfermidades que nós desenvolvemos por causa do pecado. Queima hoje, Senhor, tudo que veio como confusão para a nossa mente, Senhor, como uma fumaça sobre nós. Limpa hoje, Senhor. Limpa, Senhor, limpa-nos, limpa-nos, purifica-nos, purifica-nos. Nós clamamos pelo Teu sangue, nós clamamos pelo Teu sangue. Purifica-nos hoje, santifica-nos hoje. Tu és o Deus que nos santifica e nós nos rendemos a Ti, Senhor. Quando levantarmos deste lugar, Senhor, nós vamos levantar na certeza de que o Senhor nos leva para um novo nível de consagração, para um novo lugar de relacionamento, de intimidade contigo, para marcarmos esta geração e para prepararmos, Senhor, os nossos filhos para o encontro contigo. Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach. Nós nos levantamos para, unidos ao Teu Espírito, clamarmos: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quero te convidar você a ficar de pé. Fica de pé aí, todo mundo. Nós nos arrependemos. Agora nós vamos guerrear. Pais, quem é pai e mãe aqui, levanta a mão. Se posicionem. Se posicionem.
Tecla SAP, toma vergonha. Seus filhos é responsabilidade sua. Sua, não é de professor, não é de pastor, não é de tio de escola, é sua. E nós que somos solteiros, quem é solteiro? Levanta a mão. Ah, mas não tem a ver, não vou orar, não tenho filho. Só que a dor do outro tem que ser a minha dor. A gente tem que sair desse lugar de egoísmo. E nós vamos orar. Sangue derramado, humano, alimenta principados de alto escalão. Ah, mas não foi comigo, foi lá em Blumenau. Se não tocou em ti, tu já está frio. Nós vamos agora clamar para que o Senhor venha. Amanhã fazem 20 anos do atentado. E querido, pelo amor de Deus, ai, tô com medo por causa da escola. Espírito de medo não tem poder. Para de ficar, quem te governa, é a internet ou é a palavra? Para de ficar repostando coisa. Reposta a palavra. Ah, mas vai matar nada. Brasil tem dono. O trono não está ausente. Tem um que se assenta no trono e governa. Então levanta a tua mão. Nós vamos orar pelas nossas crianças, nós vamos orar pelos nossos jovens. Começa a orar por esta geração. Senhor, nós somos a tua igreja reunida aqui, Pai. Nós entramos neste lugar de arrependimento já, mas nesta hora nós nos posicionamos como uma noiva guerreira, como uma noiva posicionada. É através de uma posição de vitória, é através de uma posição de vitória que nós clamamos agora aos pais, ó Deus amado, da sabedoria, da graça, converte o coração dos pais aos filhos, ao coração dos pais aos filhos, coração dos pais aos filhos, e converte os corações dos filhos aos pais. Nós apresentamos, ó Deus, diante do teu altar, diante do teu trono de graça e misericórdia, as nossas crianças, cada creche, cada escola, cada faculdade, das 5 regiões do Brasil, do norte ao sul, do leste ao oeste, na cidade de São Paulo, nós declaramos que toda investida das trevas não prosperará, toda arma forjada, está escrito em Isaías 54, não prosperará, o laço do passarinheiro seja cortado, todo plano maligno, todo plano satânico, nós denunciamos que haja confusão na arraial do inimigo, que haja confusão na arraial do inimigo, dá ordem aos arcanjos de guerra, nós declaramos, não haverá derramamento de inocente, de sangue algum sobre o Brasil pertence a Jesus Cristo, por direito de criação e direito de redenção. Venha a tua bênção, venha a tua bênção, venha a tua bênção, venha a tua bênção, que a tua bênção se estenda de geração em geração, em geração em geração. Nós vamos agora adorar o Senhor com essa canção, que a bênção do Senhor seja estendida de geração em geração. Que o Senhor te abençoe. É de uma posição de vitória. E faça brilhar. É de uma posição de vitória. Declara isso. Concede, Senhor. Oh Deus, esse é o nosso clamor sobre essa geração, que não passe de nós o tempo da tua visitação. Você está dizendo eu concordo. Você está dizendo eu concordo. Eu concordo com aquilo que o céu concorda. Eu concordo com aquilo que o céu concorda. Eu digo amém. Eu digo amém aos livramentos. Eu digo amém às promessas. Eu digo amém a uma temporada de arrependimento. Sim, Senhor. Nós concordamos com aquilo que o Senhor
declara isso. gerações, Sim. tua família, os teus filhos E os filhos, filhos, de geração em os teus geração. filhos, Aplicamos que o a sangue do bênção se derrame Sim. até mim. Este é um decreto. Declaramos aos ares, a atmosfera do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações.